Bem-vindo ao Soul Connection UK, o seu canal de desenvolvimento pessoal. Aqui eu irei abordar vários assuntos para que possamos refletir e aprendermos juntos. E o quadro de hoje é My Favorite Book. Vamos falar sobre livros? Vem comigo! Uma das coisas que eu amo desde criança, quando eu ficava ansiosa, eram os meus livros de comunicação e expressão. Sim, acredite, naquela época se chamava comunicação e expressão. E depois passou para ser português. Então, como eu ia dizendo, eu amava ler. Eu ficava esperando ansiosa os meus livros de comunicação e expressão chegar para que eu lesse todas as histórias de vez. Mas vou contar uma história para vocês sobre esse livro. Houve uma época da minha vida em que eu estava perdendo a minha fé. Eu estava achando que talvez eu estivesse errada. Deus não existe. Estou achando que foi os homens que inventaram para colocar medo na sociedade, assim como diziam muitos por aí. Na época, eu tinha um amigo de trabalho que, como eu também, adorava ler. Porém, ele sempre me dizia, se tem uma coisa que eu não empresto, são os meus livros. Eu morro de ciúme deles e eles nunca voltam se eu empresto. Dessa forma, eu conheci Miguel. Mas o curioso é que neste momento em que eu estava na minha fase de desilusão com Deus, o Miguel me aparece na empresa com um livro na mão e me disse: amiga, bem sabes que eu não gosto de emprestar os meus livros. Porém, hoje em minha biblioteca eu olhei para este livro e Deus tocou no meu coração para trazer para você. Isso, confesso a você, me deixou um pouco impactada. Porque o Miguel mal sabia sobre o momento em que eu estava perdendo a minha fé. Então, me entregou este livro, Em Defesa da Fé, de Lee Strobel. Lee foi um jornalista investigativo ateu que, no objetivo de provar que Deus não existe, entrevistou os maiores eruditos, homens bem-sucedidos da época, grandes teólogos, cientistas e estudiosos, ateus que passaram a acreditar em Jesus e teólogos que passaram a não acreditar mais em Jesus. O livro é cheio de evidências, como, por exemplo, o da ressurreição de Jesus. O fato de Jesus aparecer primeiro a uma mulher é um desses fatos que coloca como verdade. Por quê? Se os homens escrevessem a Bíblia, com certeza colocaria que seria um homem, que o homem tinha visto primeiro, porque o homem tinha, o peso da palavra do homem era muito maior do que o da mulher. As mulheres não eram consideradas de peso como os homens naquela época. Outra, os apóstolos. Os apóstolos de Jesus eram judeus, não acreditavam em ressurreição. E todos ficaram com muito medo após a morte de Jesus. Claro, né, gente? Eles eram testemunhas oculares da sua crucificação. Para eles, se tornarem homens corajosos a ponto de não ter medo de morrer e saírem destemidos pregando o evangelho, só mesmo ele vendo Cristo ressurreto. Então, eles não teriam outra explicação de que realmente os apóstolos viram Jesus ressuscitado. O livro também responde às questões como: se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento? Este livro é para aqueles que são atraídos por Jesus, mas encontram no caminho uma série de questionamentos intelectuais. Ou seja, o livro, na época que eu li, me respondeu as minhas dúvidas mais comuns e persistentes que eu tratava na minha mente. E após ler este livro, eu recuperei a minha fé. É por isso que este é um dos meus livros mais especiais e um dos mais favoritos livros que eu tenho. Em Defesa da Fé, de Lee Strobel. É um livro para que
todos os que duvidam de Jesus possam ler também. E se você gostou da dica deste livro, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais dicas de livros interessantes como estas. Um beijo na alma e até a próxima!